A maioria das pessoas passa anos acreditando que precisa de mais tempo, mais dinheiro ou mais segurança para dar o primeiro passo. Mas a verdade é simples e dura. O que falta não é oportunidade, é decisão. Decidir, de verdade, é um ato de coragem. É o instante em que você fecha todas as portas que levam de volta à dúvida e escolhe um único caminho, seguir adiante, mesmo sem garantias. A decisão verdadeira não nasce da lógica, nasce de um estado interno em que a pessoa se compromete com o que deseja e o universo inteiro parece se ajustar para responder a essa vibração. Quantas vezes você já sentiu dentro de si o impulso de mudar tudo e mesmo assim recuou? Isso acontece porque decidir exige fé, e fé é o oposto de esperar por garantias. A indecisão é uma prisão invisível. Ela veste a máscara da prudência, mas na verdade é o disfarce do medo. O medo de perder, de errar, de ser julgado. E enquanto a pessoa hesita, a vida segue. O tempo não espera que você se sinta pronto. Oportunidades aparecem e desaparecem, e cada talvez que você repete se transforma em um tijolo a mais no muro da estagnação. O curioso é que quando alguém finalmente decide, o mundo ao redor muda. As portas se abrem, pessoas certas aparecem e os recursos começam a surgir. O poder da decisão não está no resultado imediato, mas na mudança vibracional que ela provoca dentro de quem decide. É nesse ponto que a energia se alinha à intenção e o impossível começa a se reorganizar para caber na nova realidade que você escolheu criar. Quando alguém decide com total convicção, algo muda instantaneamente no seu campo mental. É como se a mente deixasse de oscilar entre caminhos opostos e, de repente, tudo ficasse mais claro. As ideias se tornam mais nítidas, o foco se intensifica e a energia se concentra em uma única direção. Essa mudança sutil é o que Bob explica como o momento em que o inconsciente recebe uma nova ordem. A partir daí, todo o sistema começa a trabalhar para materializar a decisão. É impressionante como as coincidências aumentam, como pessoas certas cruzam o caminho e como o ambiente responde a esse novo comando interno. O problema é que a maioria decide apenas da boca para fora. Diz, eu quero, mas continua vibrando dúvida. E a dúvida é uma força poderosa. Ela corta o fluxo de energia e paralisa o processo criativo antes mesmo que ele comece. Decidir é, portanto, alinhar o pensamento, o sentimento e a ação. Quando esses três elementos se movem na mesma direção, a realidade responde. As circunstâncias não são mais obstáculos, e sim degraus. É como ajustar uma antena. Enquanto a sintonia está errada, o sinal é cheio de ruídos, mas basta mover alguns graus para a direção certa e tudo se clareia. Essa sintonia é o que cria o chamado estado de decisão. Não é uma escolha temporária, é um compromisso vibracional. E o que muita gente chama de sorte é, na verdade, o resultado de uma mente que decidiu e não voltou atrás. A decisão verdadeira cria momentum, um impulso que se acumula e se transforma em resultados concretos. É por isso que quem decide com clareza não espera condições perfeitas. Ele cria as condições a partir da própria convicção. Toda vez que você toma uma decisão real, o medo aparece. Ele é quase um reflexo automático. É o ego tentando preservar o conhecido, mesmo que o conhecido doa. A mente começa a inventar desculpas lógicas. Ainda não é o momento, preciso de mais segurança, não tenho o suficiente. Mas, na verdade, isso é a resistência natural do velho eu, que sente a estrutura interna tremendo. Quando você decide algo grande, está declarando guerra à estagnação. E a estagnação não desiste fácil. Ela usa o medo como arma, tentando te fazer acreditar que mudar é arriscado demais. O truque é entender que esse medo não é um sinal de erro, é um sinal de crescimento. Toda expansão vem acompanhada de desconforto. A diferença é que quem entende isso avança apesar da sensação. Quem não entende volta para o mesmo ponto de antes e chama isso de precaução. É por isso que a decisão verdadeira não pode depender da ausência de medo, mas da presença de propósito. Quando o propósito é claro, o medo perde força. Ele ainda aparece, mas não comanda. A pessoa que aprende a atravessar o medo descobre algo surpreendente. Ele era só uma
sombra projetada por uma mente acostumada a duvidar. Quando você age mesmo com receio, a vibração muda instantaneamente. É como atravessar uma cortina de fumaça. Do outro lado, a calma, clareza e um novo nível de poder pessoal. O medo era apenas o teste. Decidir é passar nesse teste. E quanto mais vezes você o enfrenta, mais fácil se torna. A coragem cresce em camadas e, com o tempo, você percebe que a decisão que parecia impossível ontem, hoje se tornou natural. Esse é o ciclo da transformação. Muita gente acredita que decidir é algo que se faz uma vez e pronto. Mas a verdade é que uma decisão precisa ser renovada todos os dias. É como manter um fogo aceso. Se você não alimenta, ele apaga. O mundo vai te testar o tempo todo. Distrações, atrasos, opiniões alheias, resultados lentos. E é nesses momentos que a decisão mostra seu verdadeiro valor. O que diferencia quem realiza de quem apenas sonha é a capacidade de continuar comprometido mesmo quando ninguém está vendo. A decisão é uma semente que precisa de consistência para florescer. Você não planta hoje e colhe amanhã. É no período entre plantar e colher que os fracos desistem e os fortes crescem. Essa é a parte em que a vibração se solidifica. Cada pequeno ato diário reafirma a mente que você está sério sobre o que quer. A decisão se torna disciplina quando você começa a agir de acordo com ela, mesmo sem vontade. E isso é o que realmente muda uma vida. É fácil manter entusiasmo quando tudo parece dar certo, mas o verdadeiro poder nasce quando você age mesmo sem sentir o impulso emocional. O universo responde não ao que você diz, mas ao que você prova com suas atitudes. Cada ação coerente é uma mensagem vibracional clara. Eu já sou essa pessoa. E o curioso é que quando você passa a viver como se já tivesse o que deseja, as coisas começam a se ajustar. Situações improváveis acontecem e a mente deixa de buscar provas externas, porque a certeza já está dentro. Esse é o ponto em que a decisão vira identidade. Não é mais um desejo, é quem você é. A decisão muda a frequência porque ela altera o campo mental. Quando você realmente decide algo, sua vibração deixa de oscilar. Antes disso, a pessoa vive em dois mundos, um de desejo e outro de medo. Um dia acredita, no outro duvida. E é justamente essa inconstância que bloqueia o fluxo das coisas. O universo, que funciona como um espelho da consciência, responde à clareza. Ele não envia o que você pede, envia o que você é. E quando a decisão é firme, o campo energético muda de tal forma que os resultados se tornam inevitáveis. Pessoas, oportunidades e coincidências começam a se alinhar, não porque você forçou, mas porque a sua vibração se tornou compatível com aquilo que você quer. A dúvida cria ruído, a decisão cria direção. É simples assim. A partir do momento em que você se torna congruente, tudo mais começa a se mover na mesma sintonia. Essa coerência entre pensamento e ação é o que faz a lei da atração realmente funcionar. Sem decisão, ela é só teoria, mas quando a decisão é total, o subconsciente passa a trabalhar a seu favor. Você começa a perceber sinais, inspirações e até pequenos impulsos para agir que antes pareciam aleatórios. A mente superior entende o comando e começa a construir pontes invisíveis entre onde você está e onde quer chegar. É por isso que Bob sempre explica que o segredo não está em tentar atrair nada, e sim em se tornar o tipo de pessoa que já atrai naturalmente. A decisão é o gatilho dessa transformação. Quando você decide com o coração e sustenta com ação, o universo não tem escolha, ele precisa responder. A vibração que você mantém é o idioma com que o universo conversa com você. Quando você decide algo grande, o universo não te entrega imediatamente. Ele testa se você realmente quer aquilo. É nesse ponto que muita gente desiste, porque confunde o silêncio do universo com rejeição. Mas, na verdade, é o contrário. O silêncio é a reorganização. É o período em que as energias, as pessoas e as circunstâncias estão se ajustando ao seu novo estado vibracional. E esse ajuste precisa de estabilidade. Se você muda de ideia, duvida, reclama ou volta atrás, interrompe o processo. É como tirar o bolo do forno antes de assar. O segredo é permanecer. Manter a vibração de quem já tem, mesmo quando
quando ainda não vê, porque a frequência não responde ao que você espera, mas ao que você sente agora. Quando você se mantém firme, o universo entende, ele está pronto. E é aí que as portas começam a se abrir, uma após a outra, de formas que você nunca conseguiria planejar. Esses períodos de aparente pausa servem para lapidar a sua confiança. Bob sempre explica que a fé não é uma crença cega, é uma compreensão inteligente das leis do universo. Você sabe que, se plantar, vai colher, e se continuar regando, vai florescer. A decisão é a semente, mas a fé é a água. É ela que mantém tudo vivo até o resultado aparecer. Quando você entende isso, começa a ver os desafios com outros olhos. Em vez de pensar, por que ainda não aconteceu? Você passa a dizer, é porque está acontecendo. Essa simples mudança de percepção é o que mantém o fluxo aberto. Cada vez que você escolhe acreditar, mesmo sem provas, o campo energético ao seu redor se expande. E é justamente nessa expansão que o novo começa a surgir. Nada acontece contra você. Tudo acontece para te alinhar ao que você decidiu ser. A verdadeira transformação acontece quando a decisão deixa de ser uma meta e se torna parte da sua identidade. No começo, você precisa lembrar o tempo todo do que decidiu. Mais tarde, você apenas é essa decisão. Quando isso acontece, o esforço desaparece. Você não precisa se forçar a agir corretamente, porque a ação se torna natural. É como respirar. Bob explica que nesse ponto, você já está operando a partir de um novo paradigma. Seu subconsciente foi reprogramado, e esse é o estado que separa o sucesso momentâneo da realização duradoura. A pessoa que apenas deseja precisa se motivar. A pessoa decidida vive inspirada. Ela não depende do ambiente para continuar, porque o ambiente já se adapta a ela. É por isso que tantas pessoas passam a vida tentando mudar, mas não conseguem. Continuam se vendo com a velha identidade. O corpo até age diferente por alguns dias, mas a mente continua a mesma. Quando você muda quem é, o universo responde na mesma frequência. É por isso que decidir é um ato espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo. É uma conversa direta entre você e o seu poder criador. É o momento em que você afirma para o universo, eu sei quem sou e não volto atrás. E é curioso, quando essa certeza se instala, a vida começa a se mover com uma sincronia quase mágica. As coisas parecem coincidências, mas são respostas. Pessoas certas cruzam o seu caminho, portas se abrem, oportunidades surgem, mas acima de tudo você se sente em paz, porque entende que está no controle da única coisa que realmente importa, sua vibração. O resto é consequência. A decisão cria o campo cria a realidade. E quando isso se torna sua forma natural de viver, o sucesso deixa de ser um destino distante e se torna o ar. Manter a vibração da decisão não exige força, exige consciência. O segredo está em perceber quando a mente tenta te arrastar de volta para o antigo padrão. Isso acontece de forma sutil, um pensamento de dúvida, um comentário negativo, uma distração qualquer. É nesses momentos que você precisa se lembrar de quem decidiu ser. Bob ensina que toda vez que você se identifica com a nova versão de si mesmo, reforça o novo paradigma no subconsciente. A prática é simples. Ao acordar, visualize-se já vivendo o resultado. Sinta a gratidão como se o desejo já fosse realidade. Ao longo do dia, observe seus pensamentos e pergunte-se: isso está em sintonia com o que eu decidi atrair? Se não estiver, mude o foco imediatamente. Essa é a musculatura mental que sustenta a vibração. E quanto mais você treina, mais natural se torna. Com o tempo, os velhos pensamentos perdem força e o novo padrão se estabiliza, como um rio que finalmente encontrou o curso certo. Outra prática poderosa é a repetição consciente, não como uma obrigação mecânica, mas como um lembrete vibracional.
frases afirmativas, leituras inspiradoras ou até escutar áudios que elevam a frequência. Tudo isso ajuda a mente a permanecer alinhada. A repetição é o idioma do subconsciente e é ela que grava a nova identidade até que o esforço desapareça. Bob costuma dizer que você não precisa se lembrar do que decidiu. O universo nunca esquece. Por isso, sua única tarefa é permanecer presente. Quando a mente tenta voltar ao medo, sorria e reafirme: eu já decidi. Essa simples atitude corta o ciclo da dúvida e mantém sua energia limpa. Decisão é constância emocional. É continuar acreditando mesmo quando ninguém mais entende. E quando você sustenta essa vibração, a realidade inevitavelmente se curva a ela. O que parecia impossível começa a acontecer de maneira natural, porque a frequência certa não precisa correr atrás do resultado. Ela o atrai. Quando você realmente decide algo e sustenta, essa vibração não é apenas a sua vida que muda. O mundo ao seu redor começa a se reorganizar. A decisão cria uma frequência tão clara que as pessoas à sua volta passam a senti-la, mesmo sem entender o porquê. Você se torna um espelho vivo de possibilidade. Bob explica que tudo o que existe é energia em movimento, e cada pensamento consciente envia um sinal ao campo universal. Quando alguém permanece firme em sua decisão, esse sinal se torna constante, poderoso o suficiente para influenciar outros sistemas de energia, pessoas, lugares, situações. É por isso que líderes autênticos não convencem com palavras, mas com presença. O simples fato de estarem alinhados com sua verdade desperta confiança e inspiração. Quando você está decidido, o universo inteiro conspira para te sustentar, e as pessoas que cruzam seu caminho são impactadas por essa coerência. Elas sentem que há algo diferente, uma força silenciosa que não vem da vontade, mas do ser. E essa força é contagiosa. Ela eleva não só quem a emite, mas também quem a observa. Quantas vezes você já se inspirou apenas ao ver alguém perseverando com fé? Essa é a prova viva de que a energia se comunica sem som. Quando alguém decide ser luz, essa decisão ilumina outros sem esforço. Bob ensina que você nunca eleva o mundo tentando mudá-lo, você o eleva mudando a si mesmo. Cada decisão consciente, cada pensamento sustentado com fé, expande o campo coletivo da abundância. A vibração do medo enfraquece e a da confiança cresce. Assim que as grandes transformações acontecem, de dentro para fora. Quando você assume o controle da sua vida, está, na verdade, ajudando o universo a se alinhar. Porque o universo não responde às palavras, responde às frequências. E toda decisão verdadeira é, no fundo, um ato de amor. Amor pela própria vida e por tudo que ainda está por florescer através dela. A vida sempre vai te testar depois que você decide. É o modo do universo perguntar: você realmente quer isso? E nesse momento, muitos desistem. Acham que os obstáculos são sinais para parar, quando na verdade são provas de coerência. Bob explica que o universo nunca te desafia para te punir, mas para te preparar. Cada resistência que surge é uma oportunidade de reafirmar sua vibração. É a vida perguntando se você está pronto para receber o que pediu. Quando você entende isso, o medo perde força, porque percebe que o caos é apenas o espaço se ajustando à sua nova energia. O velho precisa se desfazer para o novo existir. E é nesse momento, quando tudo parece incerto, que os que decidem de verdade se destacam. Eles permanecem calmos, confiantes e serenos. Não porque não sentem medo, mas porque aprenderam a ouvi-lo sem se curvar a ele. E é aí que a mágica acontece. O universo reconhece a coragem e entrega o próximo passo. Então lembre-se, decidir é criar. E criar exige fé, não fé cega, mas fé inteligente. Aquela que vem da compreensão de que você é coautor da realidade. Se quer mudar sua vida, comece Decisão com inegociável. Elimine o talvez, o quem sabe, o depois. Substitua tudo isso por um é agora. Porque o
universo não se move por indecisos, ele responde à clareza. Quando você escolhe com convicção e vibra nessa escolha, a vida se reorganiza para te acompanhar. Tudo o que você deseja já existe, mas está esperando você se alinhar à frequência certa. Então, feche os olhos, respire fundo e decida. O seu novo eu começa hoje.